Bom dia a todos. Obrigada, Diane. Obrigada, secretária, por ter me chamado. Eu agradeço muito. Eu vou complementar um pouquinho o que ela me falou, tá? Eu sou professora, eu gosto de ser chamada assim de Profidai. Além disso, a gente acaba fazendo outros projetos envolvendo o autismo e inclusão. Eu luto pelo autismo, sou a favor do autismo, sou a favor da inclusão, por mais que muitos falem que não. Autismo é a modinha, autismo não é falta de apanhar, eu não aceito isso. Então eu brigo com quem fala isso. Eu gosto sempre de fazer esses dois lados, o lado profissional, educacional e o lado de casa, por isso que eu trabalho com a Alessandra, o lado das mães, assim que a gente precisa ver. O tema é transportando com amor o autismo no ônibus escolar. Eu deixei aqui bem pequenininho, estou aqui para te levar em segurança, então venha comigo. Vamos lá. As crianças me amam. Vou contar a história de José. Eu acredito que muitos motoristas aqui, atendentes, que falam, monitores, já perceberam a alegria das crianças por estarem no ônibus. Quem nunca entrou no ônibus quer entrar. Nós sabemos, eu trabalho muitos anos em uma escola onde as crianças anseiam por entrar nos ônibus e os pais têm medo e têm receio e não fazem isso. É a pior coisa que os pais fazem. Eu quero falar um pouquinho sobre o que você falou ali, que o teu aluno, por que ele chega chorando até ali no ônibus? Tem que ver com a mãe. O que acontece no meio do caminho? Pode ter acontecido ali alguma coisa que desregulou ele. Ele usa abafador? Então, pode ser isso. Porque quando ele entra no ônibus, pode ter algum barulho que está desregulando ele. Então, assim, isso faz toda a diferença. Eu sempre falo que nós devemos trabalhar com a observação. Então, assim, pergunta para a mãe, no trajeto até chegar ali, o que foi que aconteceu? Alguém que ele viu dentro do ônibus, tem alguém que não gosta dele, por exemplo, uma criancinha, tem alguém que ameaça, tem um cheiro diferente? Sabe que é um barulho diferente? O que aconteceu até ele subir no ônibus? E eu vou ensinar para vocês o que nós devemos fazer na crise, mas o melhor é antes da crise. Porque na crise é um pouquinho mais difícil, então é melhor evitar. A gente já fala assim, vamos remediar, é bem melhor, do que a gente levar para o hospital. Então vamos cuidar antes. E a família realmente tem muito preconceito. Família, professor, sociedade em geral tem preconceito. Então, assim, eu sei, eu sou professora e muitos professores têm preconceito ainda. Porque eles falam assim, não sou especialista, mas você não nasceu médico e você cuida do seu filho. Você não nasceu professora, mas você acaba educando e ensinando o seu filho. Muitos vão para a escola já sabendo ler e escrever, porque os pais fizeram isso. E são professores formados? Nem são. Os comércios não estão preparados, muitas vezes, é o que está falando aqui para a secretária, você não precisa saber lidar, só respeita. Só que é mais fácil você apontar o dedo e julgar. Criança mal educada. Se fosse meu filho, dava uma surra. Mas será mesmo? Será que apanhando a criança melhora? Antigamente, nós víamos que tinha muitos depósitos de autistas que eram amarrados, ficava ali, porque é louco, era assim que eram chamados, eram retardados. Gente, isso daí nem deveria existir, mas em alguns lugares ainda existe. Nós vimos que tem uma criança, quer dizer, um adulto que estava enjaulado, não sei se vocês viram, por falta de conhecimento talvez, mas olha o desespero da mãe. Gente, eu sou a favor das mães. Eu sei quando as mães não estão fazendo a parte, então assim, eu não estou passando a mão na cabeça de mãe, porque quando tem que chamar atenção, tem que falar algumas coisas, eu falo. Mas nós temos que ver os dois lados sempre. E parar de julgar. Porque julgar é mais fácil. Então vamos fazer as coisas para mudar. Então assim, quando a mãe está errada, a gente fala assim, mãezinha, observe o que está acontecendo. Qualquer mudança em casa, a escola, no caso, os motoristas devem saber. Separação de pai e mãe mexe muito com a criança. Eu tive um aluno no nível 3 de suporte, ele era maior do que eu, e ele começou a mudar alguns comportamentos. E ele sonhava em entrar no ônibus, que é o José. Já vou contar.
Só que a mãe tinha medo de mandá-lo no ônibus, porque realmente ele ficava agressivo, mas tinha os gatilhos. Como que acontecia para ele mudar aquele comportamento? Eu vou contar a história dele rapidamente para vocês. Ele tinha essa vontade imensa de entrar no ônibus. E a gente percebia. Um dia teve uma apresentação do circo na cidade, até que ela me conheceu melhor. E eu falei assim, mãe, deixa eu levá-lo no ônibus. Ela, não, mas será? Eu falei, não, deixa eu tentar. Vai atrás de carro e deixa comigo no ônibus. E ele entrou, feliz da vida. Eu vou mostrar para vocês como que a gente deve fazer, mas aí ele entrou no ônibus, eu fiquei ao lado do motorista, que acho que tem um banco ali, vocês também tem, né? Tem ali um espaço que é reservado, e eu fiquei ali segurando ele. Até então não tinha abafador, então eu ficava segurando assim, não vinha, né? Ficava assim com ele e mostrando. A gente tem que ter um jeito. Não é que a gente está sendo bobo, a gente tem que entrar. Mostrar para a criança, chamar a atenção. Olha só, José, carro, bum! A gente não tem que ter vergonha, gente. A gente tem que fazer e chamar a atenção. E ficava mostrando, ele rindo. E ele não era verbal. Mas a alegria daquela criança estava no rosto dele. Alegria. E ele ficava assim em mim e eu segurando ele. Como você fazia? Fez, né? E ficava ali eu mostrando. Quando ele saiu daquele ônibus, parecia que ele estava saindo do avião. Feliz da vida, andando por tudo. E ficou lindamente e alegremente naquele circo. Só que não tinha abafador, então eu ficava segurando. Foi aí que ela me viu também. Então, esse ônibus, ele é a alegria da criançada. E tem outras crianças que desejam entrar, mas os pais, por medo, não deixam. Mas agora, né, é a primeira escola que eu vejo que está tendo esse cuidado. Parabéns, secretária, parabéns, Diane, parabéns, Morretes, porque vocês é a primeira escola que eu vejo que está tendo esse cuidado com as crianças autistas. Vou passar. Alguém consegue ler? Vou sair aqui da frente. Quem consegue ler? Quem fala mandarim, chinês aí? Ninguém? Ninguém? Não acredito! Sério? Bom, já que ninguém consegue, então eu vou dar cola para vocês. Pode passar. Olha lá. Nem todo mundo é igual. Então, por favor, respeita. A criança autista não precisa estar no teu mundo. Ela não precisa saber o que você faz. Ela não precisa sentar quietinha e ficar às 4 horas. Ela não precisa escutar você falar, senta e fique quieto. Ele é diferente de você. Significa, cada pessoa é diferente, só respeita. Qual que é a diferença? Qual que é a dificuldade de você só respeitar? Eu estava falando com a secretária que ninguém é obrigado a saber lidar com uma criança, mas respeita. Se você tem respeito, você tem tudo. Você não quer respeito das pessoas? Dê seu respeito. A criança está chorando, eu vou fazer que nem lá naquela escola, eu vou amarrar e vou deixar quieto. Vou colocar uma fita aqui. Seria mais fácil, mas é mais correto? Pode passar. O objetivo aqui é orientar vocês, né? Que é isso que nós falamos lá no começo. Orientar, nem que seja o mínimo possível, mas vocês vão sair daqui, tenho certeza absoluta, com um novo olhar, porque as cortinas vão se abrir e a mentalidade de vocês vai mudar. Já estou vendo até na carinha de alguns aí que já começaram a perceber algumas coisas. Pode passar. Para quem não sabe, né, o que é o autismo, aqui é muito fácil falar, é uma condição neurológica, neurodivergenciada, que faz com que o autista sinta e vivencie o mundo de uma forma diferente e única. O autismo, ele não é moda, o autismo não é doença. Por que ele não é doença? Mas lá no CID dele, ele é como se fosse para você ter um diagnóstico, né, um benefício, ele sai como laudo de deficiência. Mas é um laudo, tá? Para você ter alguns benefícios. Mas ele não é doença porque quando você vai fazer um exame de sangue, você não está lá, autismo, que nem tem, né, várias doenças, por exemplo, diabetes, colesterol. Esse aqui não sai, você tem que fazer exames, né, que são ali vários
testes, precisa de no mínimo 6 meses para você fazer. Nós temos hoje alguns médicos que vai lá numa consulta só e é autista, porque a mãe relatou, mas você precisa investigar. Muitos hoje falam assim, ele quer ser autista por causa dos benefícios, mas não é tão fácil assim você receber o benefício. Não é assim, hoje é autista, amanhã eu vou lá. Não, gente, é um processo. Só que é bom você ter lá o diagnóstico para você ter esses benefícios, que não é fácil, mas você até consegue. Por quê? Mas esse dinheiro do BPC é para você pagar as terapias. É isso que a gente precisa saber do autismo. O autismo é ser diferente. Mas eu tenho que aceitar agora que é tudo autista. Sim, se você recebeu uma criança que tem laudo, você tem que aceitar e respeitar. Você ainda está com uma criança em investigação no ônibus. Eu não sei o que é, mas esse guri não para. Ele fica fazendo assim, flaps, né? Ou ecolalia. Ele veio de casa, por exemplo, vendo um desenho e fica lá. O leão pegou o gato, o leão pegou o gato, o leão pegou o gato. Ecolalia, ele está reproduzindo aquilo que ele falou. Aí você fala, cala a boca, guri, fica quieto no seu ônibus. Não sei se vocês falam, só um exemplo, tá? E ficam falando assim, manda esse guri ficar quieto. Deixa ele falar. Ele está falando. É uma linguagem verbal. Ele não vai falar, oi tio, tudo bem com você? Hoje nós vamos para a escola. Mas o jeito dele falar com vocês é esse, é através da ecolalia. Às vezes, ele lembrou de algo que a mãe acabou de falar no ponto de ônibus. Mamãe falou, mamãe falou, mamãe falou, mamãe falou. É uma ecolalia. Então respeita, não manda ele calar a boca, não manda ele ficar quieto. Às vezes não são vocês, mas são os próprios coleguinhas. Então esse trabalho tem que ser feito dentro da sala de aula. E então tem que saber com a mãe o que foi que aconteceu. Às vezes é um desenho que ele queria assistir, que ela tirou. Quem que tá lá no meio de uma série e cai a luz ou alguém desliga a televisão? Vocês não ficam com raiva? A criança também. Mas ele é autista, ele não pode. Ele pode mais que nós. Autista não pode tudo, mas tem que ser no momento dele. Nós temos que respeitar isso. E o que é uma rigidez cognitiva? Quando você está falando de uma criança assim, vai sentar agora que eu tô mandando. Tem gente que fala assim, gente. Ele não quer, mas se você fala assim, vamos sentar agora. Você conversando, a criança não quer. Mas talvez ela não queira mesmo, então ela ficou com ali, o cérebro, né, rígido, ela teve uma rigidez cognitiva. Então espera ela se acalmar, depois você vai conversar com ela. Agora, se ela estiver quebrando a sala, é um outro momento. Então, assim, a gente tem que saber lidar com a criança naquele momento. Se ela está aqui, com a rigidez, você tem que respeitar, gente. Ela vai te dar sinais que ela não está bem. Ela está falando com você, ei, eu não estou legal. Às vezes, ela ela fala e às vezes não, às vezes ela vai falar por atos, ela vai sair correndo. Então ela falou, opa, hoje não tô legal, eu quero sair da sala. Eu tenho uma aluna autista nível 2, que eu já combinei com ela falando assim, quando você não estiver bem, me avisa e sai. Aí a gente fica de olho, mas a criança dá sinais para você. Às vezes ela fala, prof, eu vou sair que hoje eu tô estressada. Não é birra, é verdade. Ela não tá bem, porque tem muito barulho ali. Pode passar. Durante o trajeto, que é o caso de vocês, né? Aqui eu coloquei, porque, por exemplo, vocês pegam o ônibus, você tem que chegar aqui. Mas nesse dia você precisou mudar o caminho. Por que você fez isso? Aí você pode ter criado um problema para vocês. Evitar barulhos excessivos ou músicas altas, já foi falado. Usar tom de voz calmo, previsível, ser pontual. Se você é acostumada a chegar ali no ponto da criança 7 horas da manhã, você chegou 7h05 para ela como se tivesse chegado ali 11 horas. Se você precisou às vezes desviar por um buraco ou sei lá, a rua estava fechada, você pode falar com o monitor, no caso, ou você mesmo, se você não tiver. Hoje nós vamos ter que mudar o caminho, porque tem um buraco, ou sei lá, porque o amiguinho está na outra esquina. Conversa antes. Agora, se você quer ter problema, não converse. Mas se você quer evitar problema, antecipe a criança. Se eu estou mudando o meu caminho, eu preciso falar.
Ah, mas agora a criança quer mandar no meu serviço. Não quer mandar no seu serviço. Ela precisa ter previsibilidade. Ela precisa saber o que vai acontecer. Então a gente tem que falar assim. Agora, se você não quer evitar, então pode passar. A rotina, já foi falado um pouquinho, né? Evita estresse, aumenta a segurança, melhora o comportamento, cria um ambiente saudável. Então, se você tem todos os dias, você chega lá 8 horas na casa, não se pega no ponto, né? 8 horas no ponto, passou 8h15, eu vou passar lá naquele comércio. Ele vai ver aquele comércio abrindo a porta naquele horário. Eu sei que agora eu vou passar ali, eu vou ver o fulaninho lá na casa dele. Então, ele já tem a rotina formada. Se você mudou o caminho, nada disso ele vai ver, então ele vai estar esperando. Ele vai ficar ansioso, vai dar aquela crise de ansiedade. Ele vai, prof, já foi, prof, já chegamos, prof, parece aquele burro de xereque. Prof, já foi, prof, já chegamos. Então, fale para as crianças antes e evite tudo isso que não seja da rotina da criança. Pode passar. Lembra que eu falei para vocês que é melhor a gente fazer a pré do que depois? Na hora da crise é mais difícil você conter. A gente tem alguns momentos, né? Mas é melhor ser especialista para fazer, senão a gente pode deixar marca na criança e aí vocês podem até depois responder por maus tratos. A pré-crise, a gente consegue ver tudo que está acontecendo antes. O motorista é um pouquinho mais difícil porque tem que estar ali na estrada, né? Mas às vezes você consegue olhar. Você percebeu gritos diferentes? O monitor já olhou, mas ele está se agitando muito. Alguma coisa está acontecendo. Ele está suando, não está legal. Ele começou a falar muito, não está legal. Ele começou a bater o pé, não está legal. Uma pré-crise está acontecendo. Às vezes uma criança chegou com muito perfume, muito cheiro, já veio ali o sensorial dele e falou, opa, alguma coisa aconteceu. Alguma criança sentou na frente dele, ficou no horário, ali na janela dele, mas aquele lugar é o dele, mas uma criança foi lá e trocou. Ele não aceitou e o outro não quis trocar daquela briga. Já desencadeou tudo isso, então é a pré-crise. Se você sabe que todo dia o fulaninho senta ali, já fala, ninguém senta aqui. É até bom colocar ali uma faixinha, deixa esse lugar para fulaninho. É bom até do lado do motorista, sempre ter ali um local. Porque se a gente consegue evitar ali, antes da crise, o corpo vai falar tudo isso. Às vezes a gente está com dor de barriga, a gente já fica assim tenso, alguma coisa assim, a criança também, ela vai falar através da expressão dela. E os sinais comuns, que eu já falei, ela mudou o olhar, agitação motora, ela vai ficando assim, ela pode estar batendo palma, ela vai falar através do corpo. Evita a crise olhando a pré-crise. Depois da crise, aí é mais difícil. Pode ir. Se você falar aqui, o que o mundo precisa entender sobre o autismo? O autismo ele não é curado, assim, meu filho foi curado do autismo. Graças a Deus, se milagre aconteça, mas ele pode melhorar o autismo. Nós temos graus, nível 1, que é mais tranquilo. Vamos fazer um teste. Quem fica assim, Tem alguém que fica aqui? Olha, ele tá batendo perna assim, balançando. Quem que fica assim, estralando o dedo? Ninguém! Teu filho? A gente fica assim, olha, às vezes balançando assim, perna. Ou fica aquele abrindo e fechando caneta lá, apertando assim. A maioria fica assim, então, quem sabe nós temos aqui, autistas que não sabem, Fica abanando, com dinheiro, que ele ganha mais do que eu, Não sobra. Às vezes aqui nós temos autistas e não sabemos, porque deve ser nível 1. Você às vezes não quer ir naqueles lugares cheios realmente, porque talvez alguma coisa aconteceu. Eu não tenho muita amizade. Talvez, quem sabe você seja autista. Nível 1 é assim. O nível 2 ele já tem um pouquinho mais de rigidez, Ele consegue verbalizar, falar, mas ele tem algumas dificuldades, tanto na escola ou dificuldades assim de regras. O nível 3, ele não é verbal e pode ser mais agressivo. A terapia ajuda a criança. Então, aqueles pais, os motoristas, os monitores que conhecem os pais, vocês passem para a escola
e para conversar, porque assim, se os pais, realmente, os pais, né, não fizerem o que eles têm que fazer, que é levar na terapia, levar sempre nos médicos, a criança ela vai regredir. Se ela tinha nível 1, ela vai passar pro 2 e pro 3. Ah, mas o 3 ela consegue ir pro 2? Não, porque ela já está no grau, né? Ela pode desenvolver mais habilidades, ela consegue expressar melhor, ela consegue, se ela batia, ela não vai bater. Porque a escola, os monitores e a família estarão preparados para evitar tudo isso. E na hora da crise? Acho que eu vou amarrar a criança dentro do ônibus. Acho que é mais fácil, né? Não, aquela escola lá do Curitiba. Gente, o que a gente tem que fazer? Manter a calma. Eu vou gritar, eu vou socar a criança. Senta aí que eu estou dirigindo. Calma, mantenha a calma, primeiro respira fundo, Senhor, dá uma luz, né? Respira. A gente não pode ter aquele contato físico agressivo, a gente pode chegar, abraçar, segurar na mão, calma, vamos ter calma, respira fundo, cheira a florzinha, apaga a velhinha, conhece, né? Vamos lá, respira e fica, coloca um amiguinho perto dele que ele goste, ou a professora, a monitora, sei lá, alguém, né? E vai conversando com a criança. Se a criança quer te bater, ela vai fazer assim, você levanta. Ela vai fazer assim, você até a criança cansar. Acontece comigo assim. Às vezes a criança quer me bater, eu faço assim. Quer me bater, eu faço assim. Então ficam brincando, né? Aí ela cansou, parou de bater. Ou se ela tá no banco, ela quer te pegar, que ela fica assim, pega a mãozinha dela e segura aqui. Aí não adiantou. Você fala, então vamos lá. Respira. Vamos brincar e vai, tira o foco da criança. Lá, olha lá, eu vi um cachorro. Eu falava assim, olha lá, rato. Desfoca. Às vezes a crise está dentro do ônibus ou está fora do ônibus, mas desfoca. Segura aqui. Agora amarrar a criança, tampar a boca, gente. Nada, né? Espere a criança se acalmar e antes de seguir viagem. Porque a criança, ela pode andar pelo ônibus. Ela precisa andar, às vezes não tem espaço, então ela fica, o monitor só fica ali perto, para que ninguém caia, né? Deixa ela andar um pouquinho. Depois que ela deu ali uns 2, 3 voltas, ela sentou. Pronto, agora vamos sentar. Pode passar. O barulho pode vir de fora, né, gente? Uma dica. Quem que já passou por essa situação aí? Difícil. De querer socar a cara de um? Ninguém? Nossa, só tem santo aqui. Jesus desceu. Jesus desceu. Só tem gente calma aqui, secretária. Eu quero vir pra cá, então. Quero trabalhar pra cá. Só gente boa, né? Gente, não escuta a buzina de vez? Alessandra, vamos lutar. Gente, a melhor coisa, eu não sei se tem, gente. Se eu estou falando besteira, vocês podem me corrigir. Tem no ônibus escrito, crianças autistas não buzinem? É uma boa dica. Tá? Porque quem tá ali não sabe, porque ônibus escolar lá vai... Gente, eu não uso essa palavra, eu vou falar porque as pessoas falam. Lá vem aqueles festinhas. Eu acho ridículo você ofender uma criança, mas as pessoas falam. Lá vem aqueles mal educados. Ninguém ouviu falar isso? Tem, né? Gente, festinha é... Ou então eu falo saci. Lá vem aquele saci. Já ouviram, né? Ai, gente, olha, mas é filho de alguém, né? É seu filho, filho do seu parente que tá ali dentro do ônibus. Mas fala, hoje veio igual. Então, assim, ó, coloca ali, né? Autista no ônibus. Aí vocês podem inventar a frase lá. E coloca ali, para evitar isso. Porque se a criança ouviu aquele monte de buzina, a gente vai brincar com isso daqui a pouquinho. Vocês vão ficar ali, ó. Se fosse, né, a gente vê tanta morte no trânsito que vai lá, vai, mata, atira e dá isso, né? Mas no ônibus, o que a criança faz? A criança entra em crise. Só que quem tá fora não sabe. Então, evita isso, coloca ali uma placa bem bonita, bem grande, né? Para evitar, vamos lá. Importante, foi o que eu falei do adaptador, tá? Do abafador, ou fone, como uns falam. Se às vezes os pais não têm em casa, mas é bom ter no ônibus.
tentar, a gente tem que fazer estratégias. O que está acontecendo? E se eu colocar esse aqui, será que vai melhorar? Fica ali, coloca lá onde ele senta, talvez uma almofadinha. Às vezes pode ser alguma coisa ali do banco. Então vamos colocar aqui, olha o que eu trouxe pra você. Veja o que ele gosta. Claro que, gente, não é o seu papel, tá? Mas nós, que nem você chorou, eu também estava ali. Nós fazemos de tudo para os nossos, tá? Porque eu falo assim que os autistas, as crianças, os filhos dos outros acabam sendo nosso, né? Eu sou apenas professora, mas eu sou mãe, eu sou cuidadora, me chamam de babá, eu sou fono, eu sou terapeuta, eu sou tudo dentro de uma sala de aula. Ah, mas eu ganho por isso? Não. Eu ganho conhecimento e eu ganho cuidado com a minha criança. Não é meu filho, mas eu cuido. Eu gasto do bolso, levo coisa para eles. Às vezes ela está ali nervosinha, dá uma balinha. Não sei se pode dar aqui, gente. Olha. Então, não pode, né? Não pode. Dá uma coisinha, dá uma bolinha, então dá um brinquedinho, dá uma moeba, dá um negocinho lá que ele goste, tá? Em relação à comida que alguém falou aí, na escola realmente o meu aluno também não era assim. Então ele queria entrar no ônibus, então ele teve vários avanços desde a cozinha. A gente vai fazendo experimentos, tentativas, que até então pode não ser o caso dele, mas tenta com abafador, tenta com uma almofada, pede pra mãe. Mãe, tem como mandar? Aí você deixa que é só dele. Então assim, são coisas que consegue evitar, tá bom? Ficha de identificação ali é sempre bom ter dentro, já na mochilinha, né? O nome da criança, o nome dos responsáveis, porque em caso de emergência, primeira coisa é avisar, claro, que é a escola, a secretária, né? E daí já liga pra família também. Vamos lá. Dica de ouro, né? Trata com respeito, dignidade, eles sentem tudo. Aí quando a criança não é verbal, você fala, se pestinha, ai, esse guri não tá de socar a cara dele, ele tá ouvindo tudo. O meu aluno, que eu já falei pra vocês, nível 3, ele não falava, mas ele entendia tudo. Lá na escola, né, eu defendo muito as crianças, então as pessoas às vezes brigam comigo, né, porque, você tá sendo babá, não estou sendo babá, estou sendo cuidadosa. Eu ensino a criança a lavar as mãos, a ir no banheiro, puxar a descarga, a se vestir, quando ela não está se sentindo bem, ela tira o tênis, porque ele sente muito calor no pé. Então assim, eles precisam entender o chão. E o chão ali traz uma sensação gostosa para eles. Então deixa a criança à vontade, não force, põe o tênis dentro do ônibus, não, deixa ele tirar. Então assim, a gente tem que saber entender e evitar apelidos assim, sabe? Porque ele não é verbal, mas ele vai entender. Aí quando ele ouvia alguma coisa de algum professor ou de alguém de fora, ele corria para mim e ficava mais agitado. Daí eu sei, porque eu fico de longe olhando, alguém brigou com ele. E se briga com uma criança, eu choro também. Minha vontade é partir para cima. Eu choro. E ele vem chorando assim, nós dois chorando, ele enxuga o meu rosto, assim, sabe? O meu olho. Ele sente tudo. Então não xingue uma criança, porque ele só não vai saber falar. Não fale nada de mal para aquela criança, não belisque aquela criança, porque ela vai começar a beliscar vocês. Então, tudo que você faz, ele vai reproduzir. Aí acontece o quê? Aquela criança é malvada, mas você começou. Foi você, né, no geral. Então, assim, amigo, ele pegou você, joga um chinelo nele. Então, você está estimulando ali uma violência que, vai ficar só brigando. E converse com alguém da escola, né? Pode ir. Finalizando, né? Gente, a gente não transporta alunos, a gente transporta vida, sonhos, empatias. Então, não é só uma criança, eu tô vendo ali, eu tenho que ir trabalhar, vamos lá e pronto. Não, gente, ali tem vidas, tem crianças, tem seres humanos que precisam, não são animais, para você passar na lombada com tudo. Tranquilo, vai devagar e vai conversando aí. Se o motorista for bacana, se o motorista for cantor ainda, fica lá cantando, vamos cantar. Vai conversando com a criança, sempre do seu ladinho, vai, pode passar. Gente, esse aqui, eu deixei no final, mas é o primeiro de tudo, tá? Eu conversei com os motoristas da minha escola também, o que eles tinham mais dificuldades, e eram as coisas que eu já tinha percebido. O que a escola tem que fazer lá no começo do ano, ou quando a criança entra? Faz uma reunião.
Ó, nós temos um aluno nível 2, sei lá, nível 1, você vai conversar com a criança. Ele é esse aqui, mostra a foto ou leva até ele. Ele é assim, então ele vai, só para você saber, porque às vezes a criança se perde. A criança acha que pode ir embora sozinho e não pode. E você não sabe quem é autista lá, porque tem várias crianças. Então, os motoristas me falaram, né, que eles não sabem identificar, eles não sabem quem são. Olha o que eu falei para vocês. É a primeira reunião que eu estou vendo que tem motoristas e monitores. Dentro da minha escola não tem isso. Não tem essa sensibilidade. Então, realmente, eu falo que vocês estão de parabéns, secretária Jeane, de novo, porque é a primeira que eu vejo, que eu sinto esse acolhimento, é aqui. Então, assim, então peça, se a escola não fez, mas é até bom, né, falar, chegue até os motoristas e fale, se a escola não fez, você até pode falar. Tem algum autista? Gente, ninguém mandou eu estudar autismo, mas eu fui para atender melhor os meus alunos. Então, se ninguém faz, faça você. Faça a diferença no teu ambiente de trabalho. Faça a diferença dentro do teu ônibus, para o teu ônibus ficar mais legal e para as crianças autistas aumentarem dentro do teu ônibus. As crianças, as pessoas falam assim, não vamos tratar bem os autistas porque vai todo mundo querer vir para cá. Ótimo que venham, é sinal que é uma escola inclusiva. Então, se o teu ônibus é bacana, alguém vai falar, vamos lá no ônibus da fulana, é legal. Gente, você não vai morrer por causa disso. Você vai fazer diferença na vida de alguém, então, e o teu galardão, né? Quando Jesus voltar, opa, venha que você atendeu bem o autista. Na crise, não se desespere, eu já falei. Gente, quem quiser depois esse material ou foto, daí pode falar, que daí eu mando, tá? É muita coisa para ler. Mude o ambiente, como eu falei, né? Se tiver muito agitado ali, se você parou num lugar com muito barulho no ônibus, vai um pouquinho mais para frente, se a gente consegue evitar. Seja objetivo, então se a criança está nervosa, fale assim, calma, que nós já vamos se acalmar. Calma, tá tudo bem, vamos lá, vamos conversar, passou, seja assim. E não segura forte. Agora, se você está segurando a criança, às vezes tentando acalmar, sem maldade, você está machucando ele. E ele está chorando e você está segurando. Solta a criança. Agora sim, você sempre pergunta, posso segurar você? Senão a criança vai achar que você está agredindo ela. Posso te abraçar? Posso te dar um beijo? Você tem que ter vínculos com a criança. Se você chegar no ônibus aí, você é meu aluno, vamos sentar aqui. Não, gente, você tem que pedir autorização. Converse com a criança. Não é que você está fazendo a vontade da criança. Você está respeitando. Todo mundo gosta de respeito. Então, respeitar é bom e a gente tem que fazer. Pode passar. Gente, você fala assim, né? Quando eu estou em crise, então ele que me avisa que está em crise. Ele vai falar para você? Quando estou tendo uma crise, não me peça para dizer o que eu estou sentindo. É impossível se comunicar. Minha mente grita sem palavras. Nos dê tempo. Caso contrário, é um bilhete de mão única para um colapso total. Nem sempre a gente consegue falar quando está em crise. Até mesmo você, às vezes você recebe uma ligação ou está com muita dor. Não sei se é só eu. Quando você vai no médico, você não tem raiva de falar, você está morrendo de dor. O que você está sentindo? Então tá falando, me dá um remédio logo. E fica, né? Quando a gente está, né, a gente vê nos filmes, graças a Deus nunca passei por isso, espero não passar tão cedo. Está lá, né, passa uma emergência, uma ambulância, tá lá, né, na maca, a pessoa quase morrendo e fala, qual é o seu nome? Onde você mora? Você quer mais que te leve para o hospital. E tem todo aquele protocolo. Então você tem que ter aqui também. Espera a criança, daí você conversa. Acabou a crise? Eu falo assim, pronto? Podemos conversar? Então agora vem. Eu falo assim. Agora, gente, só pra gente finalizar, depois só tem uma imagem que é bem rapidinho, um vídeo que eu quero que vocês escutem. Pode passar. Tô atrapalhando aqui, né? Tem que clicar no botãozinho do vídeo. Tem que clicar no botãozinho do vídeo. A mãe de 3 crianças autistas teve uma ideia diferente para tentar diminuir as crises dos filhos durante
atenção para pedir mais paciência e menos buzinas aos outros motoristas. O cartaz é simples e direto. Avisa que o Francisco, de 5 anos, e a Glória, a Catarina, de 3, estão a bordo. Os 3 têm autismo e, por isso, a mãe tem que se desdobrar entre a atenção ao volante e os filhos. Uma buzinada impaciente de outro motorista pode ser um gatilho para iniciar uma crise nas crianças. É choro, aí gerou quando é coletivo os 3 chorando. Agora ela já fica um pouco mais nervosa, ela sabe se soltar. A ideia surgiu depois de um tumulto com outro motorista. Foi tanto estresse que ela chegou a precisar de ajuda para sair com o carro. Eu parei numa ladeira, formou uma fila atrás de mim, todo mundo buzinando. Aí o cara do carro de trás, percebeu que tinha alguma coisa, eu tava com as crianças, os 3 estavam em crise, aí ele tirou o carro pra mim. O transtorno do espectro autista pode comprometer em diferentes graus o comportamento social, a comunicação e a linguagem. Há um padrão no comportamento com repetição de movimentos e interesses fixos, além de hipersensibilidade a estímulos. O Brasil não tem dados detalhados do transtorno. No mundo, estima-se que 1 a cada 36 crianças tem autismo. As causas ainda não são totalmente conhecidas pela ciência, mas depois do diagnóstico fica mais fácil tentar evitar as crises. Comunicar que as buzinas não ajudam, que podem estar manejando uma crise, pedir paciência, pode ajudar para que aquilo seja controlado mais rápido, e não intensificar também. O pedido de paciência e empatia ajudou o caminho até a escola ficar mais fácil e estimulou a solidariedade. Ter solidariedade, respeito, e paciência principalmente. Então, vocês viram como um simples cartaz muda? Ali eram 3 crianças, no ônibus às vezes tem mais, Então, gente, vamos ter empatia pelo outro.